Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, aqui em Sabe Caxias, na verdade, né, edição 752. Hoje é sábado e nós estamos fazendo um programa especial aqui para você, dia 25 de outubro de 2025. O Teoria de Tudo em busca da razão perdida começa aqui trazendo para você as manchetes, né? Dia 25 de outubro de 2025. O Teoria de Tudo que tem hoje uma pauta especialíssima para você, a questão da obrigatoriedade da carteira de motorista estará em pauta no programa. Também uma mensagem, né, sobre o Unicesumar Conecta, que foi um sucesso. O Felipe Gremmelmaier, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da Serra Gaúcha, também trazendo, né, a sua expertise sobre o assunto, e também uma polêmica, né, que está na questão da cultura aqui em Caxias do Sul, aonde o pessoal está com medo que o coro municipal seja extinto, devido a um faconaço que está acontecendo aí na cultura, faconaço realmente, né? E Sabe Caxias publicou um editorial. Eu vou trazer o editorial aqui, mas antes disso as manchetes que marcam, né, o Brasil e o mundo neste sábado. Como eu disse, dia 25 de outubro, 11 horas 3 minutos, Kamala Harris afirma que pode concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos. Supremo conclui votação que proíbe realização de aborto por enfermeiros no Brasil. Uma pergunta interessante, né? Aborto legalizado, aborto necessário, porque o aborto é ilegal no Brasil. Se o aborto é uma questão médica emergencial, evidentemente que o enfermeiro não pode fazer. Teoricamente isso já é proibido. Enfim, presidente dos Estados Unidos confirma reunião com Lula. Diz que pode reduzir tarifaço ao Brasil sob certas condições. Lula critica a guerra em Gaza e inércia na criação do Estado palestino. Mega Sena pode pagar 95 milhões de reais neste sábado. Aprovação no Senado de 30 bilhões em gastos militares fora da meta fiscal desagrada a equipe econômica. Proposta da reforma administrativa é protocolada na Câmara dos Deputados. É verdade, né? Pode gastar 100 bilhões que não vai resolver aí. Se os Estados Unidos resolver invadir qualquer país do mundo, eles têm poder para isso. E nós só vamos fazer o fiasco, né, dos canhões, né, enfim. Vou trazer também aqui no guarda-chuva de Sabe Caxias, vou colocar na tela para você os destaques que estão no Rádio Portal Sabe Caxias. Hoje você acessa o nosso Rádio Portal por sabecaxias.com.br e aí estão eles, né? Coro Municipal pode fechar as vésperas de completar 50 anos. O Biratã Hessler é eleito por unanimidade presidente da SIC Caxias. O Unicesumar Conecta Caxias realizou o feirão de empregos nesta sexta-feira, dia 24. E o vidro vira vidro, Flores da Cunha, a mais um passo pela reciclagem de vidro. A principal editorial de Sabe Caxias é justamente esse do Coro Municipal, que está aí às vésperas de completar 50 anos, não é? O corte de 50% no orçamento da cultura ameaça grupo histórico e expõe prioridades duvidosas na gestão cultural de Caxias do Sul. A cultura em Caxias do Sul pode sofrer mais um duro golpe. Notícias de bastidores dão conta que os integrantes do Coro Municipal foram informados sobre um corte de 50% nas verbas destinadas ao grupo. Segundo informações a serem confirmadas pela secretária de Cultura Tatiane Frisso do PSDB, os coralistas seriam liberados ainda antes do final do ano. Não há até o momento nenhum calendário de apresentações natalinas programado, nem na Praça das Feiras, nem no centro da cidade, nem em qualquer outro evento público. O desinvestimento na cultura local,
A comoção entre os artistas é grande. O corte é percebido como um desinvestimento na cultura pública, justamente no momento em que o coro municipal se aproxima do jubileu de 50 anos, a ser comemorado em 2026. O temor é que o grupo, símbolo de tradição e formação artística, seja desativado antes de completar meio século de história. Mesmo com a existência de leis de incentivo à cultura importantes, mas insuficientes, nem todos os projetos aprovados passam por critérios artísticos rigorosos ou colaborativos. O exemplo recente é de um podcast cultural, entre aspas, financiado com dinheiro público que restringiu entrevistas a um pequeno grupo de produtores culturais, sem garantir acesso amplo e equânime. Vídeo editorial do assunto também em Sabe Caxias. Prioridades e contradições. Enquanto o coro enfrenta cortes, a cidade anuncia grandes atrações de fora. Segundo informações preliminares, a família Lima teria cachê de R$60 mil a confirmar no portal da Transparência. Na Feira do Livro, a atração principal foi Tonho Croco, músico de Porto Alegre, cantando Tim Maia. Em outro evento público, a abertura ficou por conta da banda Acústicos e Valvulados. A integração com artistas de outras regiões é positiva e necessária. O que não pode acontecer é o sufocamento da produção cultural local. Cada vez mais dependente de editais burocráticos, muitas vezes inacessíveis para artistas que vivem de arte e não de gestão, direito ou administração. Memória e descaso. Enquanto isso, a sanha imobiliária avança sobre a memória cultural. A demolição do prédio do Senai, próximo a Maese, é mais um capítulo dessa história, lembrando o malfadado caso do Cine Ópera. Caxias do Sul, que se orgulha de ser a pérola das colônias e a metrópole da integração italiana, e da imigração italiana, ainda parece presa a um ostracismo cultural que desestimula artistas e desvaloriza a história local. O valor da arte. Recentemente, o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedro Costa, destacou em evento no Instituto Hélice, em Caxias do Sul, a falta de uma escola superior de teatro na Serra Gaúcha. A pergunta é inevitável. Por que ainda não temos isso? Porque faltam artistas? Ou porque a arte continua sendo subvalorizada, vista como adereço e não como motor de desenvolvimento? Chega de faconaços na cultura de Caxias. A arte é profissão, é saúde pública, é sanidade mental. Desenvolver uma cidade culturalmente é uma escolha coletiva e depende de políticas públicas sensíveis e de gestores que realmente conheçam e vivam a arte, não apenas ocupem cargos sem história cultural que os justifique. Essa é a questão cultural da cidade aqui, né, que estamos enfrentando. Portanto, o editorial de Sabe Caxias, fiz questão de ler na íntegra para você. Você pode ler e replicar, está lá no site de Sabe Caxias. O Teoria de Tudo, então, depois do intervalo, traz um papo muito importante com especialistas, não é? Com a Mari Tondello, especialista de trânsito, que fez aí a ponte com a Iomara Julita Ribeiro, advogada, especialista em trânsito, graduada e pós-graduada em gestão de trânsito, com ampla atuação na defesa e valorização dos centros de formação de condutores em Santa Catarina e empresas credenciadas ao Detran e Senatran. Atualmente é presidente da Atraesc, Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, onde lidera projetos e articulações voltadas à construção de políticas públicas mais justas e eficazes para o setor. Reconhecida por sua capacidade de liderança e diálogo com autoridades, Iomara tem se destacado em todo o país como a voz ativa na defesa da formação de condutores e da segurança viária. É idealizadora de campanhas educativas que mobilizam instituições profissionais e a sociedade para a preservação da vida no trânsito, com sólida experiência em gestão, representação institucional e educação para o trânsito. Iomara acredita que a transformação do trânsito começa pela conscientização e pela valorização de quem forma condutores. Sua trajetória é marcada pela determinação, pela defesa dos direitos do setor e pelo compromisso com um trânsito mais humano e seguro. Depois do intervalo,
Também estará junto conosco a pedagoga especialista em trânsito, observadora certificada do ONSV, representante do movimento Maio Amarelo, especialista em direito de trânsito, especialista em mobilidade urbana e trânsito, instrutora e multiplicadora de trânsito, mestre em educação, especialização em EJA, diretora de ensino para a CFC, a Mari Tondello. Veja que, né, é muito importante este debate. Teoria de Tudo volta já, fique aí porque vale a pena para você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma entrevista aqui do nosso canal do Sabe Caxias, nos recortes do Teoria de Tudo e também na nossa programação que você está acostumada a acompanhar desde 2010 a nossa programação e também as nossas produções online. No guarda-chuva de Sabe Caxias está também o Teoria de Tudo e na nossa rádio, né, sabecaxias.com.br, aonde você ouve os nossos conteúdos, os nossos debates, as nossas conversas, enfim. E por isso sempre é importante citar, né, Em Busca da Razão Perdida, mais de 750 edições, pensando bem dá para ser feliz, o nosso mote desde o início, e vamos em frente. Hoje, né, vamos tratar de um assunto bem interessante, muito importante, que é a questão de trânsito. Temos falado, inclusive, de trânsito aqui na nossa cidade e eu vou chamar já daqui a pouco as convidadas. Uma delas você já conhece da nossa programação, a Mari Tondello, né, que é especialista em trânsito, traz uma convidada especializada também. Aqui em Caxias nós temos a polêmica do corredor de ônibus e do sinal vermelho. É um absurdo. Mas a questão é o fim da obrigatoriedade de autoescolas. Argumentos a favor e contra, né, estão sendo debatidos e nós vamos ouvir das pessoas que sabem. Eu, particularmente, né, acho temeroso, né, acabar com a autoescola é como você acabar com a escola, né, o nome já diz autoescola, né, enfim. Mari Tondello, pedagoga especialista em trânsito, observadora certificada do ONSV, representante do movimento Maio Amarelo, especialista em direito de trânsito, especialista em mobilidade urbana e trânsito, instrutora e multiplicadora de trânsito, mestre em educação especializada em EJA, diretora de ensino para a CFC, vai falar conosco já, e também a convidada Iomara Julita Ribeiro. Ela é advogada, especialista em trânsito, graduada e pós-graduada em gestão de trânsito, com ampla atuação na defesa e valorização dos centros de formação de condutores em Santa Catarina e empresas credenciadas ao Detran e Senatran. Né? Eu vou resumir aqui, né, porque elas são muito mais aprofundadas do que isso. Eu vou trazer para elas as convidadas, desmutar o microfone delas aqui, né? Primeiramente, já que está mais acostumada a estar no programa, quero dar um bom dia a Mari Tondello, bem-vinda, né? A nossa série ficou parada no tempo, né? Mas ela sempre volta, é igual a Game of Thrones, né? Sempre vai ter, é igual o Rambo, sempre vai ter o Rambo 14, Rambo 15, aqui o assunto é um pouco mais, né, inteligente, eu diria, né? Sem desrespeitar os amantes do Rambo, né? Enfim, Mari, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, os nossos internautas que nos acompanham aí pelo canal Sabe Caxias, nesse recorte Teoria de Tudo. É um prazer estar aqui novamente para falar desse tema tão importante que é o trânsito e ter o orgulho aí trazer a nossa convidada especial, Iomara, que vem contribuir com essa temática sobre a obrigatoriedade da aprendizagem no processo de formação de condutores. Legal. Iomara, seja bem-vindo ao Teoria de Tudo. Bom dia.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É, Cumprimento também todos que nos acompanham pelos canais aqui do programa. E eu digo que é um prazer muito grande e eu acho que esse debate é muito produtivo e traz um alerta para a população em especial. Nós vamos conversar a respeito disso e eu vou trazer algumas novidades para vocês sobre o que está acontecendo no cenário nacional. Legal, vamos falar sobre isso então. Essa é a ideia, né? O fim da obrigatoriedade da autoescola para obter a Carteira Nacional de Habilitação está em discussão em consulta pública no Brasil e há já, né, uma atualização disso aqui. Eu estou lendo apenas, né, uma pesquisa rápida que eu fiz. E Omara, eu deixo a palavra para ti. A gente vai fazer aqui um bate-papo livre, né, com dúvidas, com sugestões da Mara também, que também é radialista, né, e pode ajudar, né, nesse diálogo. Como é que tu está vendo essa questão, por gentileza? Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: eu acho que cabe um alerta para toda a população. O processo de habilitação não mudou, continua exatamente como era. O que nós temos até o momento é somente uma consulta pública, que inclusive já está sendo questionada judicialmente, toda a questão da tramitação, nós encontramos problemas técnicos nessa tramitação desse processo. Também nós pretendemos levar esse debate à Casa do Povo, que é a Câmara Federal, onde nós temos deputados eleitos pelo povo, que eu acredito terem mais capacidade para discutir a respeito desse assunto, não uma atitude isolada de um ministro. Então, assim, nada mudou. Se você estava fazendo o seu processo de habilitação, continue, procure a sua autoescola, porque o processo continua exatamente igual. Particularmente, eu e Omara não acredito que nós teremos essas mudanças propostas pelo ministro, apesar da divulgação ser bastante intensa, mas eu vou colocar para vocês todas as questões, o que vem ocorrendo em Brasília. Eu tenho acompanhado de forma ativa todo esse processo, tá? Inclusive em Santa Catarina, eu represento a ATRAESC, a Associação de Trânsito aqui do Estado de Santa Catarina. Nós lançamos uma campanha que ela se chama Primeira CNH, pela vida, contra o populismo. Por que dessa campanha? Porque nós entendemos que o que está acontecendo é uma medida populista de cunho eleitoreiro, que o que se pretende, e isso acontece, então é um alerta para toda a população, porque se vocês perceberem, em todo ano pré-eleitoral começa essa discussão a respeito do processo de formação de condutores. E nesse ano não seria diferente. Inclusive, em governos anteriores, enfim, independente do governo, essa situação vem sendo discutida e vem se falando muito nessa questão de acabar com a obrigatoriedade das aulas. No entanto, o que acontece? O Estado não cumpre a parte dele, que é a formação, a educação para o trânsito desde a pré-escola, e o único contato que o cidadão vai ter com a educação para o trânsito é através do Centro de Formação de Condutores. Então, acabar com isso é muito temerário, nós temos um grande risco, e eu acredito que exige uma ampla discussão ainda. Aí nós vamos discutir logo mais, vou explicar para vocês a questão do colapso no SUS, enfim, tem uma série de questões que podem ser impactadas com essa medida. Mari. E, Omara, explica para nós de uma forma mais clara, bem aprofundada, como esse processo do fim da autoescola ou da obrigatoriedade, né, do curso de aprendizagem para a formação de condutores vai refletir nos nossos índices de mortalidade, de vidas que nós podemos perder, de sequelas que nós teremos, porque o aprendizado vai se dar na prática real, na vida real. Então, a pessoa não vai ter aquela possibilidade de entender como deve ser a condução de um veículo na via, e ela vai aprender isso na prática. Então, a partir do momento de sofrer um sinistro, de ter um impacto, o resultado disso é uma consequência muito grave quando se fala em vidas. Me parece, inicialmente, que eles não analisam esse cenário como um todo e o impacto que isso pode trazer. Primeiro, se hoje você precisar de um hospital público SUS, né,
vai ter dificuldade para conseguir vagas nesse hospital. Porque nós sabemos que existe um número alto de acidentados, as alas de hospitais já são lotadas com um número de acidentados, e esse número ele tende a se elevar muito mais. Inclusive porque a pessoa não vai ter a prática. O que o ministro pretende é tirar o comando duplo, tirar a questão do vínculo com o Centro de Formação de Condutores. Na verdade, trata-se de um processo de uberização da formação de condutores. Então, a gente sabe que existe um lobby muito grande por trás disso, né? E não foi pensado no cidadão esse processo. Por quê? Porque o ministro fala em redução do valor da CNH de até 80%, o que não é verdade. Por quê? Porque no estado do ministro, a habilitação custa R$ 2.400. Eu digo que ele não fez nem a lição de casa. Custa R$ 2.400. Desses R$ 2.400, R$ 1.100 são de taxas do Detran. Ou seja, o que aconteceu ao longo desse processo? A Senatran veio, impôs uma série de exigências para o Centro de Formação de Condutores, sufocou as empresas, tirou o serviço. Hoje o serviço da autoescola está basicamente todo voltado à primeira habilitação, ou seja, todo o custo empresarial que nós temos, uma sala de aula, 2 salas, uma sala de diretor-geral, diretor de ensino, 2 carros, 2 motos, um diretor-geral, um diretor de ensino, 2 instrutores, todo esse custo aluguel, ele é absorvido, ele é diluído ali na questão da composição do processo de primeira habilitação, que é o único serviço que o CFC vem fazendo. Mas o ministro não fala em retirar a obrigatoriedade das taxas dos Detrans, ou seja, é impossível essa redução de custo de 80%. Aí nós vamos ao passado. Nós tivemos a questão do kit de primeiros socorros, questão do simulador de direção. Então, assim, não dá para acreditar que você está pensando na população num processo desse. Então, existe um problema muito grande, eu digo que é uma questão de saúde pública e que nós devemos nos preocupar. É uma questão que lá atrás também teve a questão do DPVAT. Inicialmente as pessoas acharam que era uma ótima medida, mas hoje quem precisa sente a falta desse auxílio que recebia. Então, assim, talvez quem não foi impactado ainda por um acidente de trânsito note a dimensão, a proporção de tudo isso. E outra, pior é você saber que as pessoas vão estar treinando em via pública sem controle algum, porque os Detrans hoje não dão conta de fiscalizar as empresas, imagina fiscalizar instrutores autônomos. Além do que, nós temos a questão do risco. Hoje, a autoescola é responsável por tudo que acontece. Se acontece um acidente, é o carro da autoescola, a autoescola paga. E se acontecer um acidente com o instrutor autônomo, quem é que vai pagar? Você vai treinar no seu carro. Aí você vai ter que arcar com esse custo. Então, será que, de fato, esse custo da habilitação ele é alto? Será que, por tudo que é proporcionado ao cidadão, será que ele tem realmente esse custo? E será que uma maneira ideal de rever essa questão não seria eles pensarem inicialmente em mexer na estrutura dos Detrans, na questão das taxas? Mas nisso a gente sabe que não tem interesse, né? Porque nós temos os maiores contratos dos governos do Estado vinculados aos Detrans, que é a questão das empresas de fiscalização, as gráficas, enfim. Então, a gente sabe que nisso não há o interesse de ser mexido. Então, o que eles vão fazer? Tirar das pequenas empresas, que são as empresas que giram o comércio local, e passar para grandes plataformas. É isso que você pretende fazer. E isso é muito temerário. Nós vamos estar novamente refém de plataformas que não têm responsabilidade nenhuma com o cidadão. Então, essa questão dos acidentes eu vejo que vai impactar muito, que nós vamos ter um aumento muito elevado do número de acidentes. Inclusive, o ministro cita, vamos fazer como nos Estados Unidos. Ok. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um número elevado de acidentes, maior do que o Brasil. Então, será que é o modelo ideal? Sendo que nós temos a questão do Penatrans, a previsão de redução de acidentes. Então, ele está totalmente contra a educação para o trânsito, contra o que foi previsto no Penatrans para a redução da década de redução de acidentes. Então, é algo que eu não vejo que vai melhorar para a população. Eu acho que quem já passou por um acidente, quem precisa hoje do SUS, sabe do que eu estou falando. Tá? Vocês sabem a dificuldade que é para você conseguir uma vaga num hospital público, e isso só vai piorar.
E aí citas, né, além da questão do populismo, essa preocupação com a população, a política, Brasil, vemos aqui em quase todas as áreas, não é que além das decisões autoritárias, elas não são debatidas no devido, né, âmbito, né, no devido fórum, na devida questão. Inclusive essa questão da saúde, que também é uma indústria, né? Ou seja, vai aumentar a clientela se aumentar o número de acidentes, além do risco, né, das pessoas, né, Mari? Com certeza. E tem um detalhe bem importante, Brambila, que eu gostaria que a Iomara também reforçasse para nós, que é a questão legislação, porque a própria minuta ela vai contra algumas regras que já estão propostas na própria legislação vigente hoje de trânsito. Tu não pode entregar o veículo a uma pessoa que não seja habilitada, o CFC é uma instituição de ensino, então existe um contexto legal também envolvendo esse processo, né, Iomara? Exato. Então, assim, sobre essa situação, a questão da análise da minuta, eu digo que é a maior aberração jurídica que eu já vi na área de trânsito. Tá? Por quê? Porque ela justamente vai em desencontro do que prevê o nosso Código de Trânsito. Em que sentido? Primeiro, porque diz que as aulas devem ser ministradas por entidades credenciadas. Como é que eu vou largar na mão de um autônomo? Para começar a história. Mas sabe que eu até recebi 2 ligações do ministro e ele querendo debater essa questão da minuta. Eu falei, olha, ministro, eu nem debater a questão da minuta, porque eu sei que o senhor já tem sua opinião formada. Né? Fiquei, na primeira ligação, 1h20 no telefone, depois 1h12, ele me ligou domingo passado. Então, assim, o que acontece? O que ele pretende, ele não pretende alterar a ideia dele, ele já tem a opinião dele formada, e ele diz que ele tem força para passar isso. Só que o que acontece? Nós estamos falando de 300 mil empregos diretos. Tá? E aí você vem com a questão do Partido dos Trabalhadores gerando 300 mil desempregos, tirando 300 mil pessoas de seu posto de emprego. Ou seja, é um contraditório muito grande. Então, nós começamos essa construção na Câmara Federal, porque nós entendemos que isso tem que ser amplamente debatido, principalmente porque o Estado não cumpre a sua função de educar, nós não temos condições de largar pessoas sem preparo algum nas vias. Isso que ele fala, não, mas o cidadão vai estudar por conta. A gente sabe que não é bem assim. Gente, você sabe perfeitamente como reduziu a qualidade de ensino durante o período da pandemia. Eu acho que o Brasil precisa evoluir muito culturalmente para depois adotar esses métodos. E eu questionei o ministro sobre isso e falei, olha, ministro, por que você não começa, então, colocando a educação para o trânsito nas escolas? Ah, doutora, mas aí vai passar 20, 30 anos e isso não vai demorar muito para acontecer. Nós já vamos estar velhos, não vamos ver isso. Sim, mas é necessária essa construção. Ou seja, será que o interesse dele está com as vidas, com a melhoria para a população, ou simplesmente na eleição do ano que vem? Sabe? Então, por isso que eu digo que é uma medida populista de cunho eleitoreiro, e essa questão da legislação, ela é muito... essa minuta, ela está muito errada, tecnicamente falando, o processo não seguiu a tramitação necessária, já foi judicializado esse processo, exige uma ampla discussão a respeito disso. Então, a gente está fazendo essa construção agora na Câmara Federal. Eu acredito que nós vamos conseguir, nós tivemos um avanço muito grande nos últimos dias em Brasília, e eu acredito, sim, que nós vamos levar isso para a casa do povo para a discussão, porque é necessário esse debate. A gente não pode banalizar a educação para o trânsito. O que ele pretende ali é tirar a educação. Aí ele diz que vai facilitar para o mais pobre. Não é verdade. Por quê? Porque a pessoa que tem menos condições não vai ter o acesso à educação, enfim, para como a pessoa que tem melhores condições de vida ali, enfim, para pagar um curso, pagar uma autoescola, ela vai ficar mais restrita. Ou seja, ele vai ser ceifado desse processo de educação. Agora, o que nós propusemos? Nós concordamos que o processo de habilitação é caro? Sim, concordo. E eu acho que a gente tem que viabilizar a educação para todos. Certo? Mas quem é que fez com que esse processo ficasse caro? A própria Senatran, as próprias resoluções, os DETRANs que eles acrescentam
ainda mais obrigatoriedades do que tem previsto na normativa federal. Ou seja, o sistema criou esse preço. E nós precisamos trabalhar, sim, para que todos tenham acesso. De que forma que nós podemos fazer isso? Nós já temos um projeto aprovado, que é o da CNH Social, ou seja, tem a previsão de recurso para quem não tem condições. Nós estamos propondo um processo de financiamento de habilitação com juros zero, que seria excelente para que todos pudessem fazer o seu processo na íntegra, né? E não apenas ser beneficiado aquele que tem melhores condições. E aí, outra questão que eu pergunto, como eles não vão mexer na questão das taxas dos DETRANs e não pretendem alterar isso, porque dizem eles que daí realmente é uma discussão muito mais ampla, pensa se a pessoa reprovar 1, 2, 3 vezes, quanto mais caro vai ficar esse processo? É. Porque a pessoa vai chegar lá, não, eu aprendi no YouTube como que faz e cheguei aqui para fazer a prova. Não é bem assim, gente. E outra, vou comparar a questão dos Estados Unidos novamente. Gente, se lá você for pego dirigindo com alguma bebida de álcool dentro do veículo, a punição é severa. E a gente sabe que a fiscalização no Brasil é muito falha. Se o ministro afirma que 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação, é porque nós temos falha na fiscalização em mais de 90% dos casos. Então, É muito grave. Muito falha. Exato. E muito grave também, apenas, né, contextualizando aqui o histórico, né? Eu fiz a minha carteira de motor, é só para ver se eu entendi exatamente, né, como seria a ideia do ministro. Acaba a autoescola, a pessoa pode optar por ter um instrutor ou não e fazer a prova de qualquer forma. É isso, né? Como era nos anos 80. Eu aprendi a dirigir na praia. Eu dirigia, né, nos anos, porque tinha condição. E aí você andava lá com 14, 15 anos, 16, era orgulho o pai deixar, né, o filho. E aí é claro que o filho rebelde, né, pegava o carro do pai sem o pai saber. E aí ainda naquela época, né, isso é um absurdo, mas eu estou apenas citando como o risco que isso era, e não se tinha essa consciência, não tinha cinto de segurança, né, não era obrigado, não tinha cadeirinha, era anos 80. Os pais, né, de classe média diziam, olha, se a polícia te pegar, tu diz que tu pegou o carro sem a minha autorização, mas eles sabiam, né? Inclusive aqui, no tempo que a Sinimbu era a nossa principal avenida aqui, doutora, era paralelepípedo, né? E 2 mãos, né, como sinalizou a Mari, a gente dirigia, com a conivência, inclusive. E isso eu acho um retrocesso, né? Acho horrível. Né? Essa é a questão, sabe, Brambila? Porque esse processo, ele vem para retroceder toda a conquista que nós tivemos com a implantação do CTB em 1997. Porque a legislação de 66 ela era mais branda nesse quesito, né, da formação do condutor. Em 97, nem os veículos tinham essa potência, né, que tem hoje, né, mas não, o número de veículos, a frota circulante no país era muito menor. Então, o avanço que nós tivemos a nível de valorização da vida, de relação humana, que o trânsito é um ambiente social. Todo esse processo que a lei de 97 nos deu enquanto sociedade é uma proposta agora de eliminar. Então, é sim um retrocesso, Brambila, infelizmente, mas é um retrocesso. Sabe uma coisa que chama bastante atenção? É o fato do ministro, em diversas oportunidades, mudar o seu discurso. Por isso que eu vejo que é algo assim que foi feito a toque de caixa, como a gente diz, de última hora. Porque nós tivemos uma audiência pública, o secretário participou, o secretário Eduardo, e aí ele mencionou que não tinha nada escrito, não tinha projeto, não tinha nada, mas o sistema apareceu lá na apresentação. Tá? Aí o que acontece? O ministro primeiro falou assim, na primeira ligação que eu recebi dele, ele falou para mim, inclusive, ele disse assim, não, porque as pessoas vão aprender no pátio da igreja, no condomínio, qualquer pessoa vai poder ensinar. Foi o que eu falei, na praia, né? Que pode atropelar crianças hoje em dia. Sim, né? Imagina. E daí, assim, ó, sem uma pessoa qualificada. E outra, agora, eu me dirijo também às pessoas que têm filha, mulher. Tá? Questão de segurança. Por quê? E o risco de assédio,
estupro, que vai aumentar muito. Então, assim, Com ó, e certeza. nada desse processo foi pensado. Além do mais, eles não Perfeito. fizeram a previsão para a pessoa PCD. Ou seja, a pessoa que precisa de intérprete de Libras, como que vai funcionar esse processo? Porque hoje a autoescola disponibiliza o carro PCD. E aí, a pessoa vai ter que ter o seu próprio carro, vai ter que adaptar antes de saber qual é o veículo que ela precisa? Sabe quanto custa uma adaptação? É caríssimo, gente. Só o pomo eletrônico custa em torno de 10, 15 mil reais. Então, assim, Sim. será que de fato esse processo vai sair mais barato? E será que ele não vai gerar uma exclusão ainda maior da população? É, Sabe? Então, é, é um retrocesso muito grande tudo total. isso, e você vê que é uma situação assim que não tem nada definido. Aí agora eles mudaram, agora estão falando na figura do instrutor autônomo, porque vai ser uma oportunidade gigantesca para os instrutores. Gente, pelo amor de Deus, olha como é que funciona o Uber, olha como é que funciona essas plataformas. O pessoal está fazendo greve, porque não tem condições de trabalho. Então, assim, ó, não dá para se iludir com esse tipo de proposta. É ruim para a autoescola, é ruim para o diretor, é ruim para o instrutor. Por quê? Porque você está jogando 300 mil pessoas na informalidade. E, além do mais, você está tirando esses postos de trabalho. E uma coisa que eu acho que vale muito a gente ficar atento também é que começa com a autoescola. Mas isso vai atingir médico, psicólogo, vai atingir os instrutores. Ao longo do tempo, vocês vão ver que isso vai se tornar um grande monopólio. É. Sabe? Então, a gente vê já desde a época de 2015, 2016, quando começaram com a situação do simulador de direção, ali no estado de vocês ainda é obrigatório, em diversos estados não é mais obrigatório, é opcional, né? Então, assim, mas no começo ficou obrigatório para o Rio Sim. Grande do Sul, né? E outros estados não. Mas o que acontece? É um equipamento caríssimo, que onerou ainda mais essas empresas. Você vê que é um videogame, gente. Assim, E a não vem para agregar. obrigatoriedade aqui no Rio Grande do Sul, ela deixou de ser obrigatória, né? Então a obrigatoriedade foi extinta há pouco tempo. Então nós temos CFCs aqui no estado que ainda dispõem deste equipamento e ele está obsoleto dentro da autoescola, Exato. gerando Doutor, custo. claro, enfim. Doutor, eu gostaria de lhe perguntar, aprofundar um pouquinho mais essa questão política comercial, de onde vem esse lobby, quem são os interessados nessa desconstrução, nessa derrota, né, do sistema? Eu acredito que isso tem um vínculo muito forte com a questão de plataformas, essas empresas, justamente a questão do EAD, que eles querem implementar, a questão desse processo de uberização da formação de condutores. Também nós temos a questão das locadoras, porque ali tem previsto a possibilidade de locação de veículo para essas aulas. Então, eu acredito que são várias empresas envolvidas nesse processo todo que fazem esse trabalho para precarizar a formação de condutores. Eu digo para vocês assim, lógico que eu tenho que ter muita cautela no falar a respeito disso, porque são várias situações envolvidas, né? Mas eu digo para vocês assim, ó, por tudo que nós pesquisamos a respeito, tem muita coisa por trás disso, e eu acho que ali vai o principal alerta para a população e para todos os trabalhadores da área, porque Perfeito? não é algo que vem para beneficiar alguém. Não vejo essa Sim, visão dentro desse processo. sim. Outra situação que eu acho que é importante a gente dizer é toda essa construção que está sendo feita em Brasília, tá? Então, assim, nós tivemos um avanço muito grande. Foi criado uma comissão especial para tratar exclusivamente do processo de formação de condutores. Isso foi criado, não, antes de ontem, na quinta-feira, tá? Então, nós tivemos essa criação dessa comissão. Nós temos a ampla maioria dos deputados nos apoiando. Existe uma carta compromisso de uma ministra do governo, que é a ministra Gleisi, se comprometendo com o setor de formação de condutores. Existe uma declaração, Zé Guimarães, que faz parte da base do governo, é líder do partido na Câmara. Nós temos também uma declaração Lindbergh dizendo que é contra esse processo. O que nós vemos é que se trata de uma medida isolada do ministro Renan, tá? Porque todos os outros têm se manifestado
contrários a esse processo que ele vem propondo. Então, eu quero acreditar, sim, que seja uma atitude isolada, mas nós vamos continuar trabalhando. No que depender de mim, como especialista na área de trânsito, como conhecedora da legislação, eu não vou permitir que isso aconteça. E eu vou buscar todos os meios para que a gente mude esse cenário, seja judicial, seja político, enfim, o que precisar ser feito. Ah, Elmar, você está fazendo lobby para as autoescolas, você está defendendo? Não, não estou. Eu estou defendendo a educação para o trânsito. E eu conheço esse processo e eu sei o quanto isso vai impactar na vida de pessoas. Eu passei 3 meses com o meu esposo acidentado dentro da ala de acidentados do Hospital Regional aqui em São José. Eu conheço de dentro a realidade. E eu sei o que uma pessoa passa num processo de recuperação de um acidente. Porque nem todo aquele que se envolve em acidente morre. Muitas pessoas ficam com sequelas e sequelas gravíssimas. Então, eu estou falando com uma pessoa que viveu isso, que sabe a dificuldade que é e sabe o quanto a tua vida muda em questão de segundos por causa de uma pessoa imprudente. Então, eu não posso, como conhecedora dessa área, como ter vivido esse fato, permitir que isso aconteça. Então, a gente vai trabalhar, nós estamos com todas as entidades nacionais, enfim, todos os estados estão envolvidos, nós tivemos diversos protestos dos trabalhadores do Centro de Formação de Condutores contra essa medida. Então, a gente vai trabalhar muito para que isso não aconteça, para que as pessoas não precisem passar pelo que eu e pelo que tantas outras pessoas passaram em decorrência de um acidente de trânsito. Perfeito. Eu vou passar a palavra para a Mari para a gente encaminhar aqui, né, o nosso fechamento dessa parte do assunto, porque a gente pode voltar aqui, doutora, o espaço fica aberto, a Mari sabe, pode sempre que precisar, né? Inclusive, quando ela solicitou, né, a ideia como sugestão de pauta, eu já tinha colocado, quando veio a matéria para chamá-la, para a gente tratar dessa questão, e outros locais aqui, anteontem, né, sexta-feira, hoje é sábado, quinta-feira, aqui em Caxias, a imprudência, né, levou uma senhora de 60 anos a se ferir dentro de uma van que capotou porque um imprudente passou o sinal vermelho. Que aqui é moda, né? O pessoal mergulha no sinal vermelho, a gente para, o pessoal ouça os carros acelerarem, mergulha, então todo mundo sabe, né, o que isso gera de risco. E é moda, é um problema seríssimo na cidade. Um dos resultados, né, da imprudência por causa da falta de fiscalização, da sensação de impunidade. Existem, né, muitos grupos que a gente sabe de carros que tem um monte de multa que se vende, andar até perder, então anda sem carteira, andam com carros sem documento. E toda essa desconstrução, além dos lobbies, como a senhora citou, já na questão do kit de primeiros socorros, meu pai tinha, né? Quem é que ia fazer uma sutura? Quem é que ia fazer? A minha esposa é da área da saúde. Quem é que ia fazer uma massagem cardíaca? Ia matar a pessoa, ia deixar a pessoa paraplégica, tu não pode mexer Então, né, nós não podemos permitir que a ignorância avance para depois reconstruir aquilo que é desconstruído, porque isso eu vejo como atraso e custo financeiro de vidas, né? Não é só de dinheiro, são pessoas. A senhora falou bem no começo, em todas as áreas, eu cito, e só para concluir, citamos aqui também na área da cultura, faconaços, né, que as pessoas fazem de cima para baixo, sem consultar os interessados, enfim, na área outras também da saúde. É um problema que o Brasil está vivendo, talvez pelo fundamentalismo político, não tem mais debate, né? Todo mundo tem razão, né? De um lado a razão jogada para o outro lado, ninguém conversa. Aí a coisa fica realmente complicada, né, Mari? Verdade. É muito importante esse debate, é muito importante levar essas informações para a população, Brambila, porque hoje, infelizmente, nós temos muita desinformação solta na mídia. A rede mundial de computadores, ela é uma excelente ferramenta, mas, infelizmente, nem todo mundo usa do jeito mais correto ou da maneira mais certa. Mas eu acho muito importante isso que a Elmara nos traz, de levar o assunto para o caminho certo. Não é uma ação isolada de quem detém o poder, de quem está com a caneta na mão neste momento, mas de levar o assunto para o Congresso Nacional, que é o caminho. Nós vivemos num país presidencialista congressista, então nós não podemos atalhar caminhos.
Nós não podemos ter de uma atitude governamental o corte do direito institucionalizado da população. Então, acho que esse papel de levar a Brasília, de movimentar a nossa capital enquanto Congresso, enquanto poder legislativo, para buscar a sua real função, que é discutir, debater a relação de uma sociedade, eu acho isso fundamental. E é muito importante, e agradecemos muito a você, nos abrir este canal para que a população entenda isso, porque não é só uma discussão isolada de um setor da sociedade, é uma discussão que envolve toda a sociedade, é uma discussão que envolve um contexto profissional, um contexto técnico, um contexto legislativo, mas, acima de tudo, um contexto de vida. Claro. Vidas que nós não vamos recuperar quando as perdemos, vidas que podem ser transformadas quando tivermos sequelas permanentes, vidas que podem ser interrompidas, mas vidas que podem ser transformadas. E isso precisa ser analisado. Então, é muito importante esse espaço para esclarecimentos. E eu quero agradecer a você por nos abrir essa porta. Quando você Imagina. me chamou, eu disse, me dá uns dias aí que nós vamos buscar alguém que está lá para trazer Que bom, informações imagina. mais concretas. E agradeço muito a Iomara por aceitar esse desafio de vir participar conosco para expor este momento, porque isso é muito importante. Muito obrigada. Legal, muito obrigado. Ah, Imagina, Brambila, como diz a minha eu mãe, nada mais queria, que a minha obrigação, viu, doutora? imagina, Mari Brambila, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Sabe Caxias News e estar podendo conversar com toda a população e podendo levar um pouquinho mais de esclarecimento a respeito disso. E, como eu disse, realmente é uma questão de saúde pública. Eu acho que a gente deve se preocupar, eu acho que a gente deve se preocupar muito além da questão de custo. Eu entendo que nós temos que viabilizar o processo de habilitação para todos, mas fica até um comparativo. Milhares de pessoas dirigem sem capacete. Ou o capacete é caro. Eu vou tirar a obrigatoriedade? Não. Eu tenho que viabilizar o acesso dessas pessoas a ter o capacete. Eu tenho que viabilizar o acesso dessas pessoas à educação para o trânsito. Então, é isso que nós estamos fazendo. A gente quer essa construção, a gente quer um preço justo e acessível para todos. Nós não somos contra mudanças e, aliás, há muitos anos nós viemos solicitando essas mudanças junto aos órgãos competentes. A gente quer esse acesso para toda a população, mas a gente não quer que ninguém perca a educação para o trânsito, que não se precarize esse processo. A gente não quer milhares de desempregados nas ruas. Nós queremos um processo justo, que seja debatido, algo que seja acessível para toda a população e que nós não pagamos pelo que é mais caro, que é a vida. Porque É verdade. uma vida não tem preço. Então, nós não podemos arriscar com vidas. Então, é um apelo que eu faço para todos vocês, todos que nos acompanham aqui, entendam um pouco melhor o que está nessa discussão. E nós estamos preocupados muito além da manutenção desses empregos, da manutenção dessas empresas, não é isso. Nós estamos preocupados com as vidas. Eu estudei muito na área de trânsito para hoje ser defensora da educação para o trânsito. E eu entendo as consequências disso. Então, é necessário que vocês compreendam o que está por trás de todo esse processo, a questão dos lobbies que são feitos para essa construção. Então, fica aqui o meu recado. Não deixe de procurar o seu CFC, continue o seu processo de habilitação. Vai ser o meio, sem dúvida, até no valor que está hoje, vai ser o meio mais barato e mais seguro. Por quê? Porque você vai aprender melhor, você vai ter maior facilidade. E facilidade, eu digo, em decorrência de um aprendizado no momento de um exame, porque você está com pessoas especializadas te ensinando. Pessoas É um que têm cálculo de preparação risco, ao né? longo de uma vida. Exatamente. Então, procure o seu CFC. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que cada um coloque a mão na consciência que a gente possa levar esse debate realmente à Câmara dos Deputados, para que seja um debate justo, amplo, e que a gente possa mudar esse processo todo para ficar mais acessível para todos.
E nós esperamos voltar a conversar, que não passe, né, doutora? Que não vá à frente, que seja, né, a força da razão. Nosso slogan aqui, nosso bordão, em busca da razão perdida, que a gente não perca a razão para ter que recuperar, não é? Conversei aqui com a doutora Iomara Julita Ribeiro, advogada, especialista em trânsito, sobre essa questão, né, o fim da obrigatoriedade das autoescolas, e a Mari Tondello também, que já é conhecida aqui do programa, pedagoga especialista em trânsito. Doutora, muito obrigado, foi um prazer tê-la, até o próximo encontro, bom dia. Bom dia, obrigada. Tchau, Mari, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Teoria de Tudo fica por Tchau, aqui. tchau. Intervalo, já voltamos. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Você sabia que fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GU, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 o nosso muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Para muita gente já é Natal, né? Isso aí é uma coisa horrível, eu acho, mas é necessário para o comércio, então tudo bem, né? Feliz Natal! 10 horas, 12 minutos, hora oficial do Brasil, por toda a plataforma e também pela Rádio Sabe Caxias. Estamos no ar, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, com parceiros associados também, TV Caxias, Canal 14 da NET, outros tantos que são companheiros, são amigos, são investidores, são colegas desde sempre neste programa. Desde a edição número 1, estamos na edição 752, mais de 1.500 horas de um programa totalmente independente, aliás, né, preciso dizer. O Teoria de Tudo tem o apoio de CPR Rodas e Pneus, Unicesumar, a melhor EAD do Brasil. Temos o apoio da Agrícola Juriti, da Mecânica São Eloy, da Livraria Mercado de Ideias, da Top Down Informática, marca que faz muito por você, da Mecânica Tecnicar. Muita gente boa que está conosco aqui. Lembrando que a Unicesumar teve o Unicesumar Conecta na sexta-feira, o feirão de empregos. Você tem a disponibilidade ainda de participar das ofertas que as empresas estiveram aqui no nosso polo trazendo. E também
Lembrando a você que o portal Sabe Caxias é também rádio e você pode nos ouvir em todo o planeta, inclusive com as músicas locais, enfim, e toda a nossa informação. O Teoria de Tudo segue imediatamente a nossa pauta de hoje, porque nós temos na linha um assunto sempre importante, que é a questão da saúde mental, que está sendo, né, muito debatida no Brasil inteiro. E, aliás, tivemos um episódio muito triste aqui em Caxias do Sul, com a questão do educador, né, que foi morto dentro de uma casa de acolhimento. E a questão é grave, né? As pessoas que estão em situação de rua. Então nós temos aqui a presença já na nossa pauta de hoje, já em contato com o deputado federal Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, que defende a política pública sobre comunidades terapêuticas. Segundo a pauta, né, elas demonstram a importância do serviço aos que mais precisam. As comunidades terapêuticas são para milhares de pessoas em situação de pobreza. O único lugar onde encontram acolhimento e esperança para vencer a dependência química. É ali que encontram a abstinência assistida, fundamental para a recuperação, e outras informações importantes. São lugares que oferecem cuidado, dignidade e uma nova chance de vida. A Lei Antidrogas, número 13.840/2019, de autoria do deputado, defende a política pública com a parceria das comunidades terapêuticas. Para falar sobre isso, eu trago aqui o deputado à tela para que a gente comente a questão. Deputado Osmar Terra, bem-vindo ao Teoria de Tudo, bom dia. Bom dia, Miguel Brambila, bom dia. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. Sempre é um prazer aí conversar contigo. Muito obrigado, deputado. Temos trazido aí sempre essa questão da saúde mental, não é? Porque, enfim, está diretamente relacionada a esta lei que citamos aqui. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o assunto, por gentileza. Olha, Miguel, o maior drama que nós temos hoje no Brasil, né, na área de saúde mental, é a questão da dependência química, das drogas, né? Isso é uma epidemia que cresce, né, tem aumentado, até por medidas erradas do Supremo, né, na minha opinião, como a descriminalização da maconha. A maconha é uma das maiores causas de transtorno mental e transtornos mentais irreversíveis, né, como o caso da psicose canábica ou da esquizofrenia, né, desencadeada pela maconha. É o caso das deficiência, déficit mental, que a maconha causa, que é permanente, é pro resto da vida, além da dependência química, além da alteração da consciência, com perda da noção de espaço e de tempo, que leva a muitos acidentes de automóvel. A maior causa de acidentes de automóvel hoje, com vítimas fatais, é a maconha, mais do que o álcool, né, proporcionalmente. Então, nós estamos vivendo um drama complexo, né? Isso afeta milhões de famílias. Nós estamos falando aí de mais de 10 milhões de famílias no Brasil. Vive o drama de ter um dependente químico em casa, né? E com tudo isso, tudo que acarreta, a dificuldade de trabalhar, as alterações de comportamento, às vezes alterações para comportamento violento, o vínculo que acaba estabelecendo com o tráfico de drogas, né? A compulsão para vender tudo que tem em casa para poder conseguir a droga. Então, assim, é um problema muito complexo e muito importante na vida do Brasil. Essa história de ignorar, dizer que esse discurso aí do seu Lula, né, dizendo que a culpa não é do tráfico, o problema não é o tráfico, é o usuário, né? É uma versão tupiniquim enviesada, né, ideologicamente, do que acontece no mundo real, né? No mundo real é um comércio clandestino de grande escala, com bilhões de dólares aí na América Latina, né, enriquecendo de uma maneira muito rápida todos os que usam, que entram nesse ramo, embora seja um ramo também que a vida é curta, né? As pessoas não vivem tanto tempo pela violência, né, e escravizam os usuários. O usuário fica desesperado atrás da droga, faz qualquer negócio para obter a droga. Então, nós estamos falando de pessoas que precisam de tratamento e estamos falando de coisas que exigem uma ação da segurança,
também, né? E um governo centrado no que precisa fazer. Não pode ser um governo presidido por um sujeito que diz que a culpa não é do tráfico. O tráfico é vítima do usuário. Olha que frase. Nem pediu É, desculpa por ter feito uma frase tão idiota assim, né? é, Então, assim, nós estamos vivendo. Quando eu me debrucei sobre o problema das drogas, eu trabalho isso tudo do ponto de vista de saúde pública, né? Quando eu fui secretário de saúde, eu vi explodir a epidemia do crack. Junto com ele, aumentou o consumo de todas as drogas, né? E nós tínhamos que dar uma resposta. E não tinha resposta. O Estado não tinha resposta. O governo federal, o Ministério da Saúde, aparelhado pelo PT, tinha como proposta a redução de danos. Olha, a redução de danos não é combater, diminuir o consumo de drogas, é trocar uma droga por outra, em vez de fumar crack na latinha, fumar num cachimbo de vidro. Isso é uma conivência, é uma aceitação da dependência química, do uso de drogas, completamente fora da realidade do mundo real das famílias brasileiras, né? Então, nós precisamos ter uma resposta. E a resposta que nós tivemos foi nos apoiar nas comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, Miguel, elas seguem o mesmo o trajeto do trabalho dos alcoólicos anônimos, dos sim, narcóticos anônimos, trabalham com os 12 passos, né? E mantém a pessoa em abstinência, é uma abstinência assistida. A pessoa vai para um lugar mais retirado e fica lá 9 meses, um ano, até diminuir a compulsão, né? Aquele desespero para usar a droga. Isso vai diminuindo com o tempo, quando a pessoa fica em abstinência, né? Então, elas prestam um grande serviço. Por que elas têm muita conotação religiosa? Porque elas foram criadas pelo pastor, pelos padres, né, aham, que estavam desesperados pela falta de atendimento As famílias pobres recorriam a quem? Se elas não tinham atendimento na área da saúde para isso. perfeito. Elas recorriam ao padre da igreja, ao sacerdote, ao pastor, né? Então, eles foram criando essas comunidades terapêuticas. A primeira comunidade terapêutica que eu tive acesso, que eu conheci, que eu visitei, foi Sim, através do Dom Ivo Lachaider, que era a sim, serviço de Santa Maria, né? Ele me convidou, quando a gente criou um comitê para discutir violência no governo do Brito, dele para participar, ele me levou lá na comunidade, a comunidade terapêutica que tinha ali nos arredores de Santa Maria, para conhecer o trabalho que a igreja fazia. Então, assim, só que eles trabalhavam sem apoio governamental. Eu criei a política sobre drogas no governo Temer, a gente ajudei a construir no governo Bolsonaro, e colocamos as comunidades terapêuticas como parceiras do governo, inclusive financiando as vagas que elas tinham disponíveis para as pessoas mais pobres, para usar para as pessoas mais pobres, né? Criamos a Senapred, a Secretaria de Prevenção da Dependência Química, né? Fizemos um trabalho de esclarecimento, de avanço em acolhimento e atendimento dos mais necessitados, coisa que o governo atual está mantendo até por ali, porque teria uma grande reação da opinião pública se acabasse, mas tem diminuído, tem estrangulado as comunidades terapêuticas gradualmente, né? sim. Então, nós precisamos enfrentar isso. É o que tem acontecido em vários setores, não é? Não se acaba, se sufoca aquilo que é bom. Aqui nós temos uma polêmica na É, cultura exatamente assim. Não se acaba, não vai acabar, se sufoca, se deixa morrer a míngua, né? E aí está é, sempre se construindo coisas novas, com políticas partidárias e sem políticas de governo, deputado, o que é muito ruim. Para quem quiser, e tem muita gente que está sofrendo, aqui a gente vê todo dia, né? Pessoas com problemas mentais por causa do uso indiscriminado de drogas, qualquer tipo de drogas, em todos os setores da sociedade, inclusive. Como é que faz para ter acesso a essas comunidades terapêuticas que o senhor cita aí? olha, elas existem em praticamente quase todas as regiões do estado, né? São mais de 300 no Rio Grande do Sul. Tem uma Federação das Comunidades Terapêuticas, tem uma federação das comunidades evangélicas e tem uma federação do restante das comunidades terapêuticas. Então, eles têm maneira de ter contato. Quando nós criamos a política, o que nós fazemos? A pessoa, primeiro, era desintoxicada, né?
Então ela ficava, e aí eu botei na lei, inclusive, a internação involuntária. É contra a vontade mesmo da pessoa, se a família pede e o médico autoriza, ela é internada para desintoxicar. Então ela fica lá 15, 20 dias, 30 dias no hospital, aí é internação hospitalar. Ela desintoxica. Bom, desintoxicada, ela tem aí começa a poder pensar também, né? Poder raciocinar, poder conversar. E aí ela é convencida ou não, né? Aí é voluntário, ela ir para uma comunidade terapêutica. A maioria vai, né, para a comunidade terapêutica, precisa de ajuda, ela sozinha não consegue vencer a compulsão, então ela precisa de apoio. Então ela vai para a comunidade terapêutica e fica. Então o sistema funcionava, Miguel, pela saúde pública. Agora, não sei, deve ter ainda, através da Secretaria de Saúde, deve ter a forma de encaminhamento, né? Sim. Tem que ter, é o laudo médico, é o reconhecimento do médico, que a pessoa precisa ter um programa, participar de uma reabilitação é, com abstinência assistida, que é o caso das comunidades terapêuticas, e vai funcionar. O meu medo é que isso vá sendo retirado e fique só como opção os CAPs alquidrogas. Os CAPs alquidrogas, na minha opinião, funcionariam bem. Eu criei os primeiros 36 CAPs alquidrogas no Rio Grande do Sul, quando eu fui secretário. Só que a gestão feita com ideologia, feita pela turma de esquerda, não pregava abstinência, era contra a abstinência, era contra a comunidade terapêutica, e só propunha redução de danos. Então as pessoas não se recuperam indo só no CAPS. Eu não sei como é que é o CAPS aí de Caxias, mas na maioria dos lugares funciona mal. E eu tive a oportunidade de ver a diretora do CAPS de Novo Hamburgo, naquela época, né? Eu estou falando de 2010, né? Sim. Início de 2010, ela dizer, não, mas aqui, qual é o problema da pessoa usar crack? A diretora do CAPS, Alquidroga, qual é o problema da pessoa usar crack se ela leva uma vida normal e tal, como se fosse possível, né, Não existe. ocorrer isso. Então, é uma questão ideológica que está piorando a saúde mental, piorando a saúde pública no Brasil também. Aqui o senhor deve ter com certeza chegado, pelo menos uma parte da notícia, teve o centro de atendimento psicossocial funciona, mas é aquela história de enxugar gelo. E, inclusive, muitas pessoas da sociedade acabam sendo contra aquelas pessoas que estão tentando, né, enxugar esse gelo, porque pelo menos, né, o gelo não congela todo o ecossistema, né, da saúde pública. Mas, como tudo, né, deputado, eu tenho tanta experiência política na história do nosso país, são políticas, pressões instantâneas, políticas instantâneas, hoje em dia tudo é notícia imediata. Aconteceu um crime aqui de um educador que foi morto no ambiente de trabalho por várias pessoas e que a família revoltada, né, não sabe o que fazer, já tinha feito inclusive, né, denúncias, portanto, e a partir disso se gerou uma insegurança generalizada nos profissionais de saúde que estão com medo, inclusive, de outras ameaças, de pessoas que estão totalmente desprotegidas, né? Não apenas os funcionários, mas as pessoas que estão em situação de rua, que não são criminosos, que são doentes mesmo, ou que vão chegar a um nível de crime, mas que são. Não existe uso social de drogas. Isso nos grupos terapêuticos se sabe muito bem. Isso Né? existe no primeiro mês, depois não tem mais. Isso aí a população de rua dá para, sem medo de errar, 80% é dependente de droga. Né? Não tem, e quanto mais aumenta o consumo de droga, mais população de rua. Né? A pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, fica na rua. Aquelas cracolândias, as cracolândias não existem só lá em São Paulo. As cracolândias existem em todos os grandes municípios do Brasil, tem várias cracolândias, né, em cada um. Então, nós temos que reduzir isso, né? Convencer as pessoas a se tratar. Eu coloquei na lei isso que ajuda, que é a internação involuntária. Se a família pede, ou se a pessoa não tem nem família, o servidor ali da saúde pública ou da assistência social pede a internação, o médico examina, avalia, determina a internação e ele fica internado até desintoxicar. Não tem como tu argumentar alguma coisa com uma pessoa que não tá com a cabeça cheia de droga, cheia de crack, cheia de maconha. Ela não consegue raciocinar, né? Ela fica falando coisas desconexas, fica agressiva. Ela tem que ser desintoxicada no ambiente hospitalar, porque a síndrome de abstinência ela pode dar
ela pode ter consequências graves, né? A síndrome de abstinência, a pessoa pode até vir a falecer. Eu já vi casos de ter convulsão, porque é aquele desmame da droga, né? Então, ali é uma coisa que tem que ser ambiente hospitalar, tem que ter recursos hospitalares. Depois disso, vai para a comunidade terapêutica. E aí a comunidade terapêutica mantém aquela pessoa ali 9 meses, um ano, sem usar a droga, né? Em abstinência. E aí começa a trabalhar a volta dela para a vida útil, né, para a vida. Mas é um trabalho muito doloroso, né? Nós temos que evitar, né? Temos que diminuir o consumo, temos que diminuir a oferta de drogas, né? E o Supremo Tribunal Federal está trabalhando para aumentar, né? O governo não dá bola, diz que a vítima é o traficante, não é o usuário. Onde é que nós vamos parar com isso, né? E aliás, né, hoje, não apenas com o usuário, não dá para argumentar com ninguém mais nada, deputado. Inclusive no jornalismo, aqui nós temos um debate muito amplo, porque os debates acabaram. Internamente existe um debate na Associação Rio Grandense de Imprensa, mas o debate público acabou, né? Não tem o contraditório como já teve, e nós tivemos, né, onde se falava a opinião, se tinha, claro que a certo momento alguma exaltação no contraditório, mas se conversava e era num ponto de vista. Hoje tudo é fundamentalizado, tudo é polarizado e tudo é praticamente impossível, né, de se encontrar uma solução. Se quer muitas vezes uma disputa sem critério pelos poderes e não se tem políticas de governo que vão além do governo, que sejam políticas de Estado, né, que ultrapassem a sigla partidária, que sejam realmente, né, por isso nós vivemos aí. O jornalismo, por exemplo, você sabe muito bem, vive aí a vítima das fake news e também, né, desses problemas todos que nós estamos vivendo. Enfim, o que afeta a sociedade como um todo. Leis, por exemplo, saudáveis que podem encaminhar pessoas para a recuperação, o sufocamento de políticas públicas que surgem de ideias bem intencionadas, né? E tudo isso acaba resultando nesse atraso social que estamos vivendo, deputado. E não só isso, né? O narcotráfico hoje no Brasil, ele tá avançando territorialmente, ele controla territórios, onde a polícia não entra mais, onde quem manda é o chefe do tráfico. Ele é o dono da vida e da morte, ele é o dono ele é o juiz, ele é tudo, né? E é claro que ele faz tudo para ganhar mais dinheiro com o tráfico de droga, né? Então, e quanto mais gente doente, alterada de comportamento, para ele tanto faz, é melhor, né? Então, assim, nós temos que recuperar o Brasil para a República Brasileira, para os brasileiros, Claro. né? Então, com 25, a Universidade de Chicago fez um levantamento, 25% do território nacional está controlado pelo tráfico, pelas facções criminosas. 25% são 50 milhões de pessoas que vivem sob o domínio do tráfico no Brasil, que está aumentando rapidamente. Eu vi um vídeo de um deputado lá de Fortaleza, do Ceará, ele mostrando na cidade do interior lá que a população abandonou, a população não aguentou mais, sai todo mundo. Sim. Na fronteira com a Colômbia, na fronteira da Colômbia, na fronteira do Peru, na fronteira da Bolívia, tem cidades inteiras que viraram fantasmas, né? As pessoas isso não é divulgado, a grande mídia não divulga, porque a grande mídia é a favor da liberação das drogas, né? Então esse é que é o problema que você falou. Eu acho que nós estamos vivendo um monopólio da informação, onde a gente pode discutir na rede, num canal como o teu, né, que é aberto para conversar, na rede. Isso piorou com a pandemia, né? A pandemia, então, a gente não podia abrir a boca, né? Que era taxar de fake news. Quem é que sabe o que é fake news? Nós podemos discutir baseado nas evidências. Esse debate não existe. O Supremo nunca abriu um debate para falar isso. 40 gramas de maconha, quem sabe 100 gramas, o Barroso dizendo isso, quem sabe 100 gramas, não, mas acho que 40 pode ser. Porra, vem cá, qual é a ciência que tem nisso? Qual é o cuidado com a população que tem nisso? Né? Então, em nome das famílias que sofrem, em nome dos jovens, principalmente os jovens que estão com essa vida destruída para sempre, ou que, se não cuidarem, vai ser destruída para sempre, a gente tem que fazer um grande debate, tem que ter uma política de segurança.
Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. É domingo, é véspera de segunda-feira e a gente dorme tarde, né, para prolongar ao máximo este início de semana, mas ele sempre chega e sempre chegará, graças ao tempo que passa e não para todo mundo. Eu sou Miguel Brambila, tudo bem? É um prazer estar em sua companhia. Estou um pouco nasalado hoje, mas tudo bem, né? Faz parte dessa maluquice desse tempo, né? Vai de 27 para 7, né? De sol a neblina. O Por Dentro da Bola está no ar e nós vamos falar de futebol, é claro. Vamos falar aí do Juventude, né? E vamos falar também do Caxias, Juventude que está no Campeonato Brasileiro, mas a peleia não está fácil. O Caxias que busca treinador, pensando já em 2026. Vou trazer para a tela aqui, né, o meu querido amigo Joselito Santos. Alô, alô, Joselito, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo sempre aqui ao Por Dentro da Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal do Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. E aí, Joselito, a parada não tá fácil pro Ju, né? Não, a situação... Eu venho dizendo isso, né? Eu não gosto de ser repetitivo, mas eu venho dizendo que a missão é muito árdua do Thiago Carpini e agora ela tá quase virando uma missão impossível. O Juventude ele tem 8 jogos para tirar 6 pontos para sair da zona do rebaixamento. São 24 pontos em disputa? Ok, são 24 pontos em disputa. Mas o Juventude não vem demonstrando reação, né, Miguel? O Juventude venceu o Bragantino, mas já perdeu para o Grêmio, e perdeu, como a gente diz, né, Miguel? Perdeu bem perdido na tarde deste domingo. Perdeu com convicção. Perdeu com convicção, mais ou menos isso. Perdeu com convicção. A equipe do Juventude, ela não teve reação, digamos assim, né? O Grêmio é melhor que o Juventude. Eu falei, inclusive, no Grenal, que o Grêmio é melhor que o Internacional em termos de elenco, mas o Grêmio não era para estar aplicando 3-1 com caixa para mais, como a gente diz. Só que o Juventude, infelizmente, está numa fase que nada está dando certo. Inclusive, o primeiro gol do Grêmio, na minha opinião, não foi pênalti, né? É uma questão muito de interpretação. Eu interpretei que não foi pênalti. Depois teve um possível pênalti para o Juventude, mas analisando, também achei que não foi pênalti. Aí, ok, tudo certo. Mas é aquela história, né, Miguel? Pênalti foi para o Grêmio, o juiz vai dar, pênalti que não é para o Juventude, que era para o Juventude, ele nem foi olhar no VAR, nada. Então a gente sabe como funcionam as questões dentro do futebol, né? É verdade. Vamos ouvir um pouquinho aqui do que tem a dizer o Thiago Carpini sobre esta questão, né? De onde é que tá aqui? Não foi muito bem na entrevista coletiva, já te adianto. Então vamos lá. Também não dá para ganhar todas, né? Assim, inclusive em termos de entrevista coletiva, né? Isso interferiu no restante da partida. Qual que é a avaliação desse jogo? Olha, antes da gente avaliar a questão da arbitragem, a gente tem que fazer a nossa avaliação interna de algumas coisas que talvez não tenham acontecido da maneira que nós imaginávamos, né? O início do Grêmio aqui sempre muito forte, a gente estava ali preparado para sofrer os primeiros 15, 20 minutos de uma pressão natural de time mandante. Isso inevitavelmente iria acontecer, eu acho que a gente estava ali já passando por esse momento, quando aí entra algumas questões que a gente acaba sendo redundante, né, em falar de arbitragem, então não vou me aprofundar muito nesse assunto. O que eu posso dizer é o seguinte, na minha opinião e na minha visão, o critério usado não foi da mesma maneira para as duas equipes. Todas as faltas do Juventude, ela vinha acompanhada de um cartão amarelo.
jogadas que não eram temerárias e nem comprometiam uma transição ofensiva do adversário. Então, falta de jogo, eu acho que aí como ele saiu distribuindo e pendurou 4 atletas no primeiro tempo, inevitavelmente no segundo tempo ele expulsaria. A questão do pênalti, eu acho que ele poderia mínimo ir ao VAR olhar, porque se ele olhasse com a câmera do VAR ele iria perceber que os dois atletas ao mesmo tempo têm um contato com a bola. Lógico que depois ele tem um choque, mas o primeiro contato com a bola é do Alan e é do Alisson, isso na minha concepção. Mas já que ele adotou desse critério para marcar o pênalti do Bilu foi mais pênalti do que o do Alisson. Aí talvez também a minha interpretação não vale de nada e nada vai mudar a partida, nada vai mudar também o mérito do adversário, que foi superior, que tem uma equipe muito qualificada, as suas trocas surtiram efeito, né, o fator casa, então tem N coisas, mas por outro lado, acho que em alguns momentos esse critério foi um tanto quanto desigual e também vai conspirando a favor de uma equipe como a Juventude hoje, que a gente luta pela sobrevivência, sabendo a importância que tinha o jogo de hoje, a gente poder somar, mas essas questões chateiam um pouco e têm sido recorrentes, né? Então, a gente tem que encontrar novamente um caminho, juntar os cacos e ir para a próxima partida difícil dentro de casa, e não adianta a gente potencializar essas questões de arbitragem, que são apenas as minhas opiniões e nada vai mudar. Foi isso que tu achou que ele foi mal ou mais pra frente ele foi pior? Não, mais à frente. Ele confrontou muitos os jornalistas, ele confrontou o Matheus Maciel da Rádio Caxias, ele confrontou muitos jornalistas. O repórter, ele tá ali para fazer uma pergunta, né? A função do jornalista, a função do repórter é te indagar a respeito de algo que daqui a pouco tu não gosta, né? E uma das questões que o Matheus Maciel ele acabou indagando na entrevista coletiva, que eu achei correto, foi por que da escalação do Alan Ruschel. O Alan Ruschel ele foi exposto nesse jogo. Por que eu digo que ele foi exposto? Porque o Alan Ruschel, todo mundo sabe, a história do Alan Ruschel, a gente aqui não vai ficar repetindo que ele foi, e pode-se dizer que ele foi o único jogador que sobreviveu e seguiu na carreira profissionalmente. O restante não conseguiu seguir na carreira profissionalmente. E não só seguir na carreira profissionalmente, como em alto nível. O Alan Ruschel joga uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas ele tem as suas limitações, principalmente em questões defensivas. E o lado direito do Grêmio é muito forte, com o João Lucas, principalmente com o Alisson. Até o João Lucas era questionado lá na arena e tudo. O Mano Menezes foi também questionado o porquê do João Lucas e não do Gustavo Martins, que era uma das opções do treinador do Grêmio, e o Mano Menezes foi enfático em dizer, eu vou colocar um cara da posição, até mesmo porque nós jogamos em casa, o João Lucas precisa ter um pouquinho mais de confiança também, porque ele acabou ficando lá na reserva da reserva, o terceiro reserva, digamos assim, o João Lucas. Para contextualizar, para quem não sabe, Miguel, o João Lucas jogou pelo Juventude, tanto ele quanto o Lucas Barbosa vieram do Santos, e também estavam jogados lá no Santos e vieram aqui para o estádio Alfredo Jaconi e fizeram uma boa temporada, retornaram ao Santos, e aí o Santos acabou repassando para o Grêmio o João Lucas. E o lado esquerdo de defesa do Juventude estava muito exposto, principalmente com o Alan Ruschel, mas também com o Marcos Paulo. E eu até me questionava por que não colocar o Luan Freitas, mas aí ao final da partida eu entendi o porquê. Ele mesmo disse que ele estava retornando de lesão. Ele agradeceu o Thiago Carpini por ter jogado alguns minutos, né, porque o jogador do Juventude acabou sendo expulso no segundo tempo, depois a gente vai falar do segundo tempo, mas teve um jogador do Juventude que acabou sendo expulso, e aí o treinador, que é o Marcos Paulo mesmo, que foi expulso, né, aí o Luan Freitas acabou entrando, mas ali a linha defensiva do Juventude, na minha opinião, eu concordo com a pergunta feita pelo Matheus Maciel, é o porquê da escolha do Alan Ruschel, e vamos dizer assim, o Thiago Carpini não se saiu muito bem. Tu pode responder uma pergunta de uma forma, tu pode responder a pergunta de outra forma. Ele confrontou o Matheus Maciel naquele momento, e eu não achei elegante da parte dele, porque assim, poxa, tu tá recebendo uma pergunta, tu responde, mas não precisa confrontar, não precisa intimidar, e principalmente um profissional que está no exercício da sua profissão. Né? Parece então... que é prática às vezes, né? Isso aconteceu numa outra área aqui, mas isso não é o momento agora. Mas é prática, né? Do autoritarismo de quem está, ainda mais na imprensa,
não é obrigada a engolir calada as mazelas alheias. E um treinador está na função pública. É uma função, mesmo Exato. que o clube seja privado, né? É do jogo. Começar a Sim, xingar sim. repórter aí, né? Mostra resultado, então, né? Meu amigo, o salário tá caindo na conta, tu tem que mostrar resultado. Exato, Porque, exato. né, Então, o clube é de domínio público, apesar de ser uma empresa privada, tudo bem, mas é um clube que ele tá falando para os torcedores, né, do Juventude. isso. Daqui a pouco a pergunta dos repórteres são a pergunta que qualquer torcedor gostaria de fazer para ele. Claro. Ô Carpini, por que tu me colocou Alan Ruschel e não colocou outro? Ô Carpini, por que tu não jogou com outro? Por que tu te recuou tanto? É uma pergunta que o torcedor faria. É a mesma pergunta que o jornalista faz que o torcedor faria. É a mesma coisa, na minha opinião. Exatamente. Não é, o repórter não tá lá para perguntar o que o treinador quer que ele pergunte, né? Isso, exatamente. Então, falta um pouquinho de... acho que falta um pouquinho mais de, daqui a pouco, de entendimento, um pouquinho mais de experiência. Daqui a pouco o Thiago Carpini é um rapaz novo, ele tem praticamente a minha idade, se não me engano, 40, 41 anos. Tá faltando um pouquinho mais de malemolência, digamos assim, de experiência do Thiago Carpini, por mais que ele tenha dito que ele tem experiência, mas tá faltando. Né? Eu acho que é respeito. Tá faltando. Mesmo. Tem muito treinador tá aí, faltando. bocão. Tem muita autoridade pública, bocão também, né? Achando que está lá sendo pago com dinheiro público e que pode exigir que o silêncio da imprensa, né? Tem muito bocão. E tá errado, né? Tá errado. Ficou feio para ele, né, Jocelyn? Ficou. Na minha opinião, ficou porque ele sempre teve vamos dizer assim, a fama, né? Vamos dizer assim, de ser um treinador mais elegante, ser um treinador de ter uma tranquilidade nas suas entrevistas, mas é fácil tu ser elegante quando tu tá ganhando. Tu tem que ser elegante quando tu tá perdendo, quando tu tá tomando porrada. Que esse momento, ele sabia que ele ia para uma entrevista coletiva, Miguel, ele sabia que ele ia para uma entrevista coletiva, que ele não ia receber elogios, que ele ia receber críticas. E perdendo da forma como ele tá perdendo, né? É o que eu digo, sou muito mais o Luiz Felipe Scolari explicando o 7-1 e matando no peito do que o Tite virando as costas, jogando melhor, mas virando as costas quando achou que ele era o melhor do mundo e mostrou que não era. Né? Teve duas Copas para ganhar e não ganhou. O Filipão teve duas, ganhou uma. Tomou o 7-1, mas uma ele ganhou. Então, quer dizer, vai lá e explica a derrota também. Ninguém tá, né? Explica a derrota, explica o erro. Mas tem muito mentiroso, e mentiroso é o que mais tem nesse mundo que nós, né, vivemos, distorcendo fatos e realidades, Jocelyn dos Santos. Não sejamos ingênuos. Então, e aí, né, segue o baile. Bom, falando do jogo em específico, né, a gente viu aí um pouco da entrevista coletiva, e até me parece que eu me contradisse, né, porque a primeira resposta dele até foi legal. Ele acabou dizendo que o Grêmio é um time melhor, que o Juventude não jogou tão bem. Ele leu, fez uma leitura legal. Só que, infelizmente, depois dessa primeira pergunta, que ele acabou... eu acabei assistindo toda a entrevista coletiva, por isso que eu tenho essa propriedade para falar. E não foi só com o Matheus Maciel que ele confrontou, ele acabou confrontando outros, mas daí os outros jornalistas eu realmente não conheço. Tava irritadinho, falei do Matheus... foi alguns ali que ele acabou confrontando, né? Mas o que eu particularmente achei, assim, que ele quase tentou intimidar, foi o Matheus Maciel, porque ele disse, não é a primeira vez que você me pergunta dessa forma, você está insinuando, não tem necessidade, não tem necessidade, porque tu tá constrangendo, né? Tu tá constrangendo um profissional no exercício da profissão, e aí eu vou ser meio advogado agora, sim, tu tá constrangendo uma pessoa no exercício da sua profissão. Então eu não gostei da forma como o Thiago Carpini acabou agindo diante de um profissional sério, como é o Matheus Maciel. Sim. É que inaceitável. E aí, então, nós temos essa situação de Juventude dentro do campeonato cada vez pior, né? Sim. Segundo tempo, resumidamente, Jocelito, né? Para nós não irmos muito além, porque... Sim. É que, infelizmente, né, Miguel, a gente sempre gosta de vir aqui e analisar o jogo, mas aqui a gente vai analisar o Grêmio. O Grêmio foi melhor, o Grêmio teve mais posse de bola e o Juventude acabou... Teve um chute no primeiro tempo do Daniel Peixoto, e pouco produziu, pouco conseguiu jogar. Até o Carpini trocou algumas peças no segundo tempo, colocando o Enio, colocando o Giovani,
E o melhor lance do Juventude no segundo tempo foi exatamente uma bola do Giovani, que ele recebeu na esquina da grande área, puxou para a perna direita e mandou no ângulo do goleiro Thiago Volpe, que fez uma bela defesa. Mas, resumidamente, no segundo tempo, depois que o Grêmio fez o 3-0, principalmente, Miguel, e aí o Juventude fez aos 35, se não me engano, do segundo tempo, foi bem no finalzinho do segundo tempo, acabou fazendo com o Igor Formiga, mas daí já estava praticamente, como se diz, morta a cobra, não tinha mais o que fazer. O Grêmio fez, inclusive, com o centroavante os 3 gols, né, Miguel? Os 3 gols foram do centroavante Carlos Vinícius que veio lá da Premier League. Então é um centroavante que ele conhece os caminhos da rede. Infelizmente, ela conheceu muito na tarde deste domingo diante do Juventude mais uma vez. E é redundante dizer, né, mas o Juventude, ele é a pior defesa do campeonato, já tomou 56 gols. Sim, pior defesa da história, eu acho, do Brasileirão, né? Não é só do campeonato, né? Não do Brasileirão. O Juventude mesmo já tomou 69 gols em 2022 quando caiu. Então já teve uma defesa pior. Já teve uma defesa pior, mas infelizmente. Jogos faltam ainda, né? Faltou 8. Quantos Então, gols tomados já? 56. Pode tomar mais. Jogos... Se continuar, Deus o livre nessa. Faltam os. Nessa levada. A outra vez que caiu, que tu citaste? Ele tomou 69. Mas não sei o saldo, eu não me lembro. Mas ele tomou 69 gols. Pois é, tomou 69. Quantos? Pois é, o saldo, né? Vamos falar do saldo, mas tudo bem. O saldo tá menos 32 agora. Tá uma vergonha, parece o meu extrato bancário. Tamo parecido, mas vamos lá, tá tudo certo. É isso aí. Pra tu ter uma ideia, o saldo do Juventude é pior que o Lanterna. O Lanterna tem um saldo de menos 24, que é o Sport. O Juventude, que é o vice-Lanterna, menos 32. Então é a pior defesa do campeonato. Eu sugiro que eles somem, né? Menos com menos dá mais, né? Ficaria menos 32 com menos 24 daria mais 50 e poucos, né? Porque só assim. E daqui a pouco os dois se enfrentam, né? Na próxima partida o Juventude pega o Palmeiras, mas logo em seguida já vai lá na Ilha do Retiro pegar o Sport também. Então... Sim, então é isso aí. Você tem que vai ser uma briguinha, né? Vai ser uma briguinha. Não está fácil, né? Mas o Por Dentro da Bola não desiste. Aí tem muito torcedor do Caxias dizendo bem feito, por causa das declarações do Pizamiglio, que disse que o Caxias tinha que ficar na Série C, que o lugar de Juventude era na Série A, né? Fecha a boca, presidente, porque para que criar, né, esse tipo de constrangimento, né? Se o teu telhado tá de vidro aí, né? E agora, José? Né? E agora, Louro José? Como é que faz, né? E o Caxias está aí, claro, encerrando o ano, procurando treinador e tal. Quando tiver terminado aí do Juventude, passamos pro Caxias, tá bem? Sim. O Juventude não tem muito mais do que acrescentar. A próxima partida do Juventude é no próximo domingo, né? Contra a equipe do Palmeiras, só o Palmeiras, né? O Palmeiras que está jogando nesse momento contra a equipe do Cruzeiro e só o líder, exatamente. E por enquanto está 0-0, está jogando lá no Allianz Parque em São Paulo. Então é esse o tamanho da bronca do Juventude no próximo domingo, né? O Juventude, lembrando que ele é o 19º, vice-lanterna com 26 pontos. Ele está a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento. Ou seja, o Juventude tem que ser perfeito em 2 jogos. E, por exemplo, o Santos tem que ser imperfeito, o Vitória, enfim. É uma situação bem difícil do Juventude, bem difícil. Não é só ganhar, né? Os outros têm que perder, né? Aí que tá, os adversários, né? O confronto direto. Por isso que eu falei aquela vez. Quando tu começa. Aquela vez que eu digo, contestou aquela vez. Que idiota. Por isso que eu falei aquela vez quando, né? Aquela vez quando. Quando o Caxias, no final, né, do campeonato, uma partida antes, estava vindo outro dia, né? Matemática que depende dos resultados adversários, olha, é muito raro acontecer, né? E mesmo assim o Caxias não fez a parte dele. Então, né, então é o que começa, né, a funilar cada vez mais e a dificuldade crescer, né? Mas exatamente. O jogo, né, não mostrou suficiente capacidade de resiliência. Não adianta culpar o extrato bancário, investimento, essa desculpa aí para mim não serve, porque se for assim nunca vai ter campeonato. E aliás virou a reclamação da dupla Grenal também, com relação ao Flamengo, com relação ao Palmeiras, com relação aos times do centro do país. Que o Grêmio, que o Internacional estão a mesma coisa da dupla Grenal para a dupla Caju.
está relacionando-se aí, né, com o centro do Ao país. restante do país. Uhum. Eles têm falado isso, que tem que fazer alguma coisa, mas A vai tirar dupla leite de Grenal, pedra? Miguel, é os times do interior no Brasileirão. É isso. É. A dupla Grenal é os times do interior no Brasileirão. É Então, exatamente isso. então eu acho que humildade, né? Humildade, categorias de base, que ainda não se vendeu, né, para o mercenarismo do futebol mundial, né? É a única saída, não vejo outra, porque não vai ter dinheiro para contratar a estrela, não tem? Acabou o dinheiro para Não tem. contratar a estrela, o parâmetro é muito alto. Vai pegar jogador em fim de carreira, vai pegar jogador, né, querendo ganhar mais um suspiro na carreira, mas não tem mais perna às vezes. Vai pegar jogador em promoção. Então, esse critério tem que formar a base, formar atletas de base que ainda não se corromperam, atletas jovens, fazer um time jovem. Sim. Né? E bom, né? Porque tem como fazer time jovem e bom que tem perna, que querem mostrar, né? Eu vejo a única saída para esses clubes menores é a categoria de base. O mercado do futebol para esses clubes aí, em todos os níveis, tanto aqui na Serra Gaúcha quanto em Porto Alegre. Não tem dinheiro, vai ter que fazer formação local. A base, ela foi já a solução do Juventude, né? Bom lembrar disso. Quando o Juventude estava em divisões menores, em Série D e Série C, o Juventude teve aqueles pacotões lá para o Grêmio, enfim, onde conseguiu, e teve muitos jogadores que jogaram a própria Série D e Série C. Então a base já foi a salvação pro Juventude também. E nem falo em termos de negócios, de vender jogadores. Claro que surgindo jogadores, sim, mas levar o time, jogar. Entende? Jogar, formar jogadores para jogar, como o Sub-20 da seleção brasileira, como, né, e tal, que formam atletas, nem todos vão para profissional. E claro, depois vende, tudo bem. Mas não pensando só no mercado, pensando. Porque como o time começa a cair, não vai ter mercado de qualquer forma. Não vai ter nem categoria de base e nem atletas para comprar e nem dinheiro. E falando em base, né, o Juventude está jogando o Brasileirão da Série A, mas também está jogando a Copa da Federação Gaúcha com o seu time base, vamos dizer assim, time de base, time sub-20. Infelizmente, nesse final de semana, o Juventude acabou tomando 7-0 da equipe do Pelotas pela Copa da Federação Gaúcha. Sim. Então também tem que ser revisto muita coisa aí nesse time do Juventude, né, Miguel? Verdade. E o Caxias, Joselito Santos? Bom, o Caxias está em feliz ano novo, como se diz, né? Já está em 2026, pensando já nas suas competições. Já tem todo o seu departamento de futebol, não todo ainda, né? O principal ainda não chegou. Tem muitos nomes na mesa, como se diz, né? Um dos nomes que está surgindo muito forte nos últimos dias é do Pintado. O Pintado, que já foi treinador do próprio Juventude aqui em Caxias, ele treinou o Figueirense esse ano em Santa Catarina. É um nome que está surgindo forte, mas também já teve forte o Rodrigo Santana, também já teve forte o Luizinho Lopes, o Igor Magalhães. Então tem vários nomes aí que o Caxias tem na mesa, e vamos dizer assim, o principal, vamos dizer assim, a principal característica da direção do Caxias para buscar esse treinador, Miguel, é que esse treinador seja um treinador que conheça principalmente futebol gaúcho, que conheça o gauchão, que tenha a garra, o DNA Grená, como se diz, mas que seja um time propositivo. É isso que principalmente o Léo Franco, que é o diretor executivo de futebol, falou em entrevista coletiva essa semana, entrevista, à Rádio Caxias essa semana, dizendo que eles estão buscando algo que o torcedor quer. Como que o torcedor quer ver esse treinador, esse time jogar? Então, e já tem alguns jogadores, Miguel, que já estão, vamos dizer assim, seguindo o seu rumo, né? O Iago, que foi o artilheiro do Caxias, foi lá por confiança do Luizinho Vieira, que o trouxe para o Caxias, e o Kelvin, a mesma coisa. São dois jogadores que não interessavam o Caxias não foi atrás, então esses dois jogadores já se recolocaram no mercado. A direção do Caxias diz que vai manter uma base, Miguel, pelo menos os jogadores com contrato, pode ser que alguns fiquem. Thiago Coelho, principalmente o goleiro, é um jogador que o Caxias quer que fique. O Pedro Cuiabá também, porque o próprio Cuiabá, que é o time Cuiabá, está atrás do Cuiabá. Então vai ser um trocadilho bem louco. Agora tu me deu um não aqui. E também tem a questão de economizar dinheiro com rescisão desnecessária, né?
Pra quê? Sim, Entendeu? Não sim, sabe o sim. que vai ser ano que vem. Né? Então, quer dizer, se o jogador vai ter que pedir para sair, daí vai fazer acordo, porque o Caxias demitiu, vai ter que pagar. A rescisão é dinheiro que o clube certamente não deve ter para isso. Tem alguns jogadores também que já se despediram do estádio Centenário, o É. Lohan, o Vini Guedes, o Matheus Emiliano já se despediram. Se Tem jogadores despediram que estão quando acabou encerrando o o primeiro contrato. turno, né? Vocês aí já se despediram lá, quando se É, classificaram. exatamente, exatamente. Tem muitos jogadores aí que não retornaram. Como eu te disse, né, Miguel, no último jogo, tu estava no estádio, o torcedor gritou o nome de quem? Do Thiago Coelho. É, Só. é, Então, o restante deixou a desejar, né? Ficou devendo. é verdade. Vamos aguardar as preparações. É como a gente diz, né? Ainda bem que não teve maiores revoltas, a torcida pelo menos não caiu, não foi dramática, né? Já são 2 anos de Sim. Série C, já é algo que vai dando aí, né? Conhecimento, expertise para o clube. Se classificou, foi importante a classificação. Não creio que tenha sido culpa apenas do treinador, que poderia até ter ficado, na opinião de muita gente, né, que poderia ter sido, né, uma aposta para o próximo ano. Talvez ele não tenha querido ficar, talvez, né, mas enfim. Eu posso falar uma opinião minha pessoal, não tenho nenhuma informação, mas eu não sei se ele teria clima, Miguel, porque como ele criou muita expectativa no torcedor, e ele acabou não conseguindo o objetivo, daqui a pouco, se ele não começa tão bem o gauchão, já vai começar aqueles ruídos nas Sim. arquibancadas, Igual não o vai ter Luizinho. paciência com ele. Igual Exato, vai ser a mesma situação do Luizinho. Então, acho que ele é um treinador esperto, inteligente. Ele disse: eu vou seguir meu caminho. A própria direção do Caxias disse: não, vamos trocar aí, vamos novos ares para ti e nós vamos buscar outro cara, outro treinador. Pode ser. Muito bem, Joselito Santos. Temos o Inter ainda, né? Em ritmo de aterrissagem, como é que estamos? O Internacional, olha, dos gaúchos o melhor é o Grêmio, né? Mas que também não tá, meu Deus do céu, uma maravilha, mas pelo menos hoje o Grêmio estaria na Sul-Americana. E o Internacional, olha, o Internacional vai ter que abrir o olho, Miguel, porque o Internacional tá 4 pontos da zona do rebaixamento. O Internacional 15º colocado, tem saldo de -8. A gente falou que o Juventude tomou 56 gols, mas o Internacional também tomou 43 gols, né, Miguel? É bastante gol que a equipe do Internacional tomou, fez 35 e tomou 43. Então, um saldo de -8. Tem 9 vitórias, né, 8 empates e 13 derrotas. O Internacional vem, com o Roger, já vinha há muito tempo de uma forma declinando, né? E agora com o Ramon Dias não conseguiu recuperar essa equipe do Internacional. O Internacional segue ali naquela zona que não cai, mas também não vai para lugar nenhum. Então o Internacional está sendo uma... Não chove, não molha. É uma decepção muito grande, porque o investimento que o Internacional teve no começo do ano era para ser campeão da Copa do Brasil, brasileiro, enfim. E foi um investimento mal feito, né? Porque o Internacional hoje está brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o investimento que se faz muito bem, né, amarrado pelos contratos que os empresários trazem para os atletas, também justificadamente protegidos, mas também deixa os clubes como reféns, né, de dívidas trabalhistas, da falta de renda, da aposta em altos salários, mas compras erradas acontecem, né? Não dá para acertar, né? Você acha que o time vai ser promissor e acaba sendo, né, incontrolável, às vezes, a gestão de grupo, e não se sabe por quê. Porque se soubesse não aconteceria, né? Clubes centenários, não é? Se fala, a gente já falou aqui muitas vezes de gestão de futebol. Na teoria tudo certo, vou criar aí o projeto perfeito e vai dar tudo certo, nós vamos ser campeões do mundo, mas não é assim na prática, né? Não é assim. O futebol não é uma fórmula, né? Uma receita de bolo onde tu coloca certinho ali e vai sair o bolo perfeito. Não, no futebol nem sempre tu coloca as pecinhas ali e vai dar certo. Tem que algumas engrenagens, algumas peças que às vezes não dá certo, e no caso do Inter, agora falando especificamente, né? O Internacional tem problemas internos muito grandes, Miguel. Principalmente até na sua categoria de base, tá respingando no profissional, enfim.
O próprio feminino do Internacional tá decaindo muito, né? Então o Internacional vive uma crise institucional, na minha opinião, muito grande. Pois é, isso claro que representa, né, para a torcida muita coisa, né? A falta de resultados de campeonatos. Exatamente. Mas a vida segue, né? O clube não acaba. É dificilmente possível, né? Não conheço nenhum time desses nossos centenários aí do Brasil que tenha fechado as portas. Sempre se dá um jeito, sempre vai aparecer alguém, um Salvador, Sim. igual o padeiro lá que comprou, né, o Olímpico, né, a arena do Grêmio, né? O cara era um Sim. padeiro, né? Então, quer dizer, seja lá o que for, né? É o segundo padeiro que salva o Grêmio, né? O primeiro foi o Renato, o Gaúcho, né? Depois foi Muito nada a bem. ver, né? Eu acho que já tá tarde, já tá na hora de Muito acabar bem. o programa, né? Está na Eu acho que tu hora tá de ficando cansado. Muito bem, Joselito Santos. Eu tô com um pouco nasalado, não tô conseguindo falar direito agora nesse momento, por isso deixei pra ti a palavra, porque você fala dão. Bom, você viu a encerração hoje, né? O sol que tava, o dia lindo, aliás, que estava sexta-feira, né? Ontem foi aqui foi um dia, né, de clausura e trabalho, mas hoje uma encerração de inverno, né? Ou seja, como diz Mato Velho, né? Assim não tem condição para ninguém, né? Na verdade. É verdade. Deixa o teu recado final aí, por isso aí. gentileza. Beleza, então, mandar um abraço para todos, né? Desejar uma excelente semana e a gente se vê na próxima edição do quadro Por Dentro da Bola. E agora a gente já está no finalzinho aí da Série A, né? Praticamente na finaleira, digamos assim, 8 rodadas. Esperamos que a gente consiga contar histórias melhores aí, principalmente pro lado do Juventude. O Caxias está se reorganizando para 2026 e vamos ver para que lugar a dupla Granal fica, porque isso impacta na dupla Caju no ano que vem, tá? Por exemplo, hoje o Grêmio está indo para a Sul-Americana, acredito que o Juventude vá para a Copa Sul-Sudeste juntamente com o Internacional. Se o Internacional for para a Copa Sul-Americana, aí o Caxias também entra na Copa Sul-Sudeste. Então é mais um campeonato, é mais uma renda daqui a pouco para a dupla Caju em 2026. É bom, é importante, tem que ter, né? Tem que ter. Enquanto isso, né, já é Natal nas vitrines do comércio, né? Nós estamos no dia 27 de outubro, já é Natal. Não entendo essa. Então é Natal, aquela Natal, musiquinha lá da Simone. Valeu, Joselito, um abraço. Até o próximo. Valeu, um abraço, até. Por Tchau. dentro da bola. Por dentro da bola. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Como eu não
puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. A livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade. Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos.